Olha, a gente segue falando aqui da questão do tarifaço. Daqui a pouco eu até vou dar mais detalhes da entrevista do Fernando Haddad, mas tem uma entrevista hoje do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ao jornal O Globo. Eu vou ler alguns trechinhos só para a gente poder repercutir rapidamente. Quero aproveitar a presença da Mariana aqui. A Bela Megali, do jornal o Globo, pergunta: o senhor não recebeu queixas do agronegócio, que é um dos mais prejudicados pela medida, ou críticas de outros segmentos por sua atuação nos Estados Unidos? Responde Eduardo Bolsonaro: até agora, nenhum fazendeiro ou produtor agrícola me ligou para dizer que eu deveria parar com minhas ações. Pelo contrário, tenho recebido parabéns e tido muito apoio nas redes sociais. As pessoas entendem que há um sacrifício a ser feito e que o pior mal é essa ditadura de toga comandada pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, outra pergunta para o deputado. O senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Responde Eduardo Bolsonaro: trabalho sim neste sentido. Estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação. Não é da tradição do governo Trump receber essa dobrada de aposta do Alexandre de Moraes e nada fazer. O que eles vão fazer eu não sei. Não sei se isso vai passar pela mesa do Trump ou pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Espero que haja uma reação nos próximos momentos. Mais uma pergunta para ele. Vê chances do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, serem incluídos em algum tipo de sanção por parte do governo americano? Responde Eduardo Bolsonaro: uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observadas pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, Mariana, continua aí nos Estados Unidos espalhando ameaças, agora incluindo Davi Alcolumbre, incluindo Hugo Motta. Existem informações, você mesma já trouxe aqui, sobre a possibilidade de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Queria que você nos atualizasse um pouquinho sobre isso também, sentindo um pouco da temperatura por aí. Exatamente isso, Mauro. Como a gente vê, o Eduardo Bolsonaro, nessa entrevista à Bela Megali, ele tem se mantido coerente na forma de atuação dele. É exatamente isso que ele tem feito há meses e que a gente tem reportado aqui em detalhes, né? Eu lembro, inclusive, que em março eu fiz uma entrevista com ele em que eu questionava sobre a questão das tarifas e o fato de ele ser deputado pelo estado de São Paulo, que, portanto, sofreria duramente esse tipo de sanção, né? Pela questão dos produtos do agronegócio, enfim, a própria Embraer. E ele me disse que essa questão de trabalhar contra tarifas, isso era um trabalho para o governo Lula, que ele não tinha nada a ver com isso e que atuava no sentido contrário. Portanto, são meses de atuação aí de campanha por punições ao Brasil, e essas punições, por quê? Porque existe aí uma percepção de que esse seria o caminho para forçar uma anistia ao Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores, e com isso, inclusive, viabilizar a própria candidatura presidencial, tanto do Jair quanto do próprio Eduardo, que é também, não esconde que seja aí um postulante, né? Existe, inclusive, uma ala do bolsonarismo que defende que não se coloque ninguém que não tenha sobrenome Bolsonaro como cabeça de chapa em 2026. Agora, a situação atual do Eduardo não permite sonhar com a candidatura presidencial, né? Inclusive, ele não tem, e ele próprio admite, condição de voltar ao Brasil nesse momento, porque, de fato, provavelmente seria preso pela sua atuação aqui em relação à obstrução de justiça e coação de autoridades. O que fica muito claro, inclusive, conforme a gente percebe que a cada ato do Supremo Tribunal Federal em relação ao Jair Bolsonaro, há uma reação quase que imediata do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro, da Casa Branca, em relação a sanções, em relação a manifestações de ameaça, né? Eles acabaram de fazer isso mais uma vez na segunda-feira, quando houve a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O Departamento de Estado se manifestou horas mais tarde para dizer
que puniria não apenas o ministro Alexandre de Moraes, como qualquer um que o auxilie na sua atuação. Isso é uma ameaça direta ao restante da corte, né, ao restante dos ministros, que a gente lembra que, inclusive, já sofreram restrição de visto, ao menos 7 dos colegas de Moraes já sofreram restrição de entrada nos Estados Unidos, mas que não deve parar por aí. Como eu bem disse, já trouxe aqui, existe sim a discussão sobre incluir outros ministros nas sanções financeiras da Lei Magnitsky. A própria mulher do Alexandre de Moraes também deve vir a ser sancionada nessa mesma lei, como se ela fosse uma operadora financeira do ministro, portanto, seria essa a justificativa jurídica. Agora, deve se espalhar, é possível, né, que ao depender do andar dos processos no próprio legislativo e da resistência, tanto em pautar a questão da anistia quanto a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que a gente veja uma escalada aí de ameaças em relação ao próprio Congresso, aos líderes do Congresso, o que não seria inédito. Inclusive, no começo do ano, quando ainda era o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, ele já estava em todas as listas também para sofrer restrição de visto e eventualmente até para uma Magnitsky. Era isso que os bolsonaristas aqui trabalhavam para conseguir. Então, agora, você percebe que eles ainda vêm em condição de negociar com a atual liderança do Congresso, ou ao menos de tentar abrir um diálogo, chegar em algum ponto, né? Porque não estão colocando a punição diretamente. Mariana, obrigado por nos ajudar aí a entender tudo que está acontecendo por aí pelos Estados Unidos. Qualquer novidade é só chamar. Obrigado, um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para você. Josias, queria te ouvir rapidamente sobre esse ponto, sobre essa entrevista do Eduardo Bolsonaro, essas ameaças que estão sendo feitas, esse esticar de corda, inclusive é um tema que você está tratando na tua coluna hoje no UOL, Josias. Se a gente tomar pelos resultados, a incursão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tornou-se um processo de autocombustão. O filho do Bolsonaro deu tantos tiros nos sapatos da família que o patriarca e o clã inteiro já não dispõem de dedos nos pés. Ele opera na base do vai ou racha sem se dar conta de que a imagem do bolsonarismo, do pai dele, já está irremediavelmente rachada. Nem o Trump imaginou que as suas sanções produziriam tantos efeitos colaterais nesse pró-homem que inspirou a Casa Branca a sobretaxar o Brasil. Todos os escrúpulos de consciência que o Bolsonaro mandou às favas durante a pandemia voltaram das favas para assombrá-lo. Todo mundo se lembra que no auge da Covid, o Bolsonaro culpou governadores e ministros do Supremo pela crise na economia. E ele, naquela época, muito avesso às políticas sanitárias, ele criou um bordão para ironizar os adversários, para ironizar a própria sensatez. Ele dizia, fique em casa, a economia a gente vê depois. Hoje está o Bolsonaro ralando um isolamento social tardio, na sua prisão domiciliar, e acompanha de casa o noticiário sobre os efeitos desse tarifaço, que entra em vigor nessa quarta-feira. Um vírus tarifário americano sobre empresas e empregos no Brasil. Ele poderia ir às favas para catar os seus escrúpulos, remontar o que lhe sobrou de consciência, separar um tempo para se preparar, para se equipar para a cadeia, que vai ser uma cadeia longeva, no caso dele, mas ele prefere reformular o bordão. Com auxílio do filho, ele reformulou o bordão. Impunidade acima de tudo, Trump em cima de todos. E está lá o Eduardo Bolsonaro atuando como anti-embaixador do pai nos Estados Unidos. E ele, ainda outro dia, numa outra entrevista, ele degustava a ruína provocada pela interferência dele no cenário. Ele dizia, se houver um cenário de terra arrasada no Brasil, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Mais um pouco e o Eduardo Bolsonaro vai ecoar o pai do tempo da pandemia. Primeiro a anistia, a economia a gente vê depois. Evidentemente, uma insanidade como essa tem um custo alto, um custo político muito alto, custo econômico para os setores econômicos no Brasil
e para a família Bolsonaro um custo muito alto. Então, eu diria que é realmente um processo de autocombustão.